Então, vamos embora, vamos falar um pouquinho. Eu preparei um material, na verdade, eu transformei num site. Depois eu vou mandar lá no grupo da comunidade do Aroma Hands. É, vocês poderem seguir um planejamento de 90 dias. Que lembra que eu prometi que hoje a gente ia falar sobre o planejamento de 90 dias para construir em cima, né, daquele kit legado e tudo, como é que a gente pode construir aí um crescimento, né? Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão, vocês estão vendo aqui replicado? Se tiverem aí, só digita para mim sim, só para saber se vocês estão me revendo. Estão vendo? Show. Então vamos lá. Vou botar aqui no modo tela cheia. Então vamos lá, esse é um plano de 90 dias, né, da sua jornada rumo ao sucesso para 2026. Então, eu lembro que quando eu defini sair de diamante para Blue Diamond foi no mês de dezembro de 2019. Eu defini, montei um plano de 90 dias em março de 2020, primeiro mês de pandemia, de lockdown. Ainda assim, eu bati Blue Diamond. O Blue Diamond são 75 mil pontos que você precisa fazer no mês. Eu fechei com 206, ou foi 210 mil pontos, mais do que o dobro. Só que não foi naquele mês, foi aquilo que eu planejei 90 dias antes. Então eu defini em dezembro de 2019 que em março de 2020 eu alcançaria o rank, né, de Blue Diamond. Então deixa eu mostrar aqui para vocês basicamente o que que eu criei aqui como um cálculo de prospecção e ganhos para você poder ter uma meta, né, um horizonte. Então, primeira coisa, a meta, cadastro de 200 pontos, usando o kit legado, três consultores no mês, né? Então a gente vai trabalhar como isso. A meta basicamente é para você ter um norte, né? Ah, vai ter mês que você pode cadastrar três, vai ter mês que você pode cadastrar um, mas é para você ter uma direção, né? Mês passado tive pessoas que cadastraram 15 dentro do mês, enfim. Cara, meta três novos consultores de 200 pontos, dois novos clientes com 100 pontos. Rodrigo, se forem quatro clientes com 50 pontos, não tem problema. É importante aqui você entender é o volume da pontuação. Lembrando o seguinte, eu poderia cadastrar uma pessoa, né, com 500 pontos, já basicamente mataria ali dois consultores e um cliente? Cara, sim. Só que você tem que pensar o seguinte: quanto menos pessoas e mais pontos, mais raso é sua rede. A equação perfeita do multinível é ter milhares de pessoas consumindo um pouquinho e não poucas pessoas consumindo muito. Se você entende isso, você está indo no caminho certo. Taxa de aproveitamento, 20 a 30%. Então, por exemplo, para quem participou da minha aula agora, há uma hora atrás, né, sobre o método SEAL, o curso que eu criei de 5 aulas de uma hora. Cara, já fechei agora três alunos que já me mandaram mensagem para comprar, né, o acesso lá de US$ 97, né? Em reais vai dar 500 e poucos reais, para poder começar as aulas já comigo na terça-feira. Então, olha que legal. Tinha 17 pessoas na sala. Então, cara, 20%, nós estamos falando de duas pessoas, mais ou menos, né? Duas a três pessoas, tá dentro dessa métrica. Então, se eu quisesse fechar, sei lá, 20 cursos desses, eu teria que ter 170 pessoas na sala, né? Para fechar de 20 a 30 cursos. Então, tudo é uma questão de você escalar. Uma hora que você consegue fazer, fazendo para um, pô, deu certo, cadastrei uma nova pessoa. A quantidade de pessoas que você falou, que você prospectou, você vai ver que vai estar dentro dessa taxa de 20 a 30%, ok? Então, basicamente é o seguinte: qual é a prospecção necessária para você ter hoje três consultores? Em média, 10 a 15 pessoas. Então, você precisa compartilhar sua oportunidade, ou seja, falar de Doterra com 10 a 15 pessoas. Quando eu falo de 10 a 15 pessoas, não é 10 a 15 pessoas que você bateu um papo, não cadastrei ninguém. Não, não é sobre isso. São 10 a 15 pessoas que você mostrou o plano da Doterra. Ou que você sentou com ela e mostrou o plano, ou que você botou ela numa classe presencial, ou que você botou ela numa classe online comigo na quinta-feira. 10 a 15 pessoas que tenham assistido toda a apresentação do plano de carreira da Doterra. Cara, de 10 a 15, você vai ter, em média, três consultores, dois clientes. Essa taxa, ela é igual para tudo. Aqui você viu que você pode olhar aí que eu mudei, né? Mudei não, separei. Então, ó, de 10 a 15 pessoas para tirar três consultores. E mais
7 a 10 pessoas para tirar dois clientes. Então, se você for somar, nós estamos falando aqui, ao final do mês, você vai ter que ter apresentado o produto e a oportunidade para mais ou menos 17 a 25 pessoas. Isso em eventos, você vai ter realizado de 3 a 5 eventos, então não é muita coisa. Quando a gente pensa, ainda mais quando você usa o sistema a teu favor. Se você usar o sistema a seu favor, você vai fazer menos eventos para falar com mais pessoas. Por exemplo, se você tiver que falar com 17 a 20 a 25 pessoas de forma unitária, individual, isso vai tomar muito tempo. Porque imagina que se você apresentar para uma pessoa por dia, são 25 dias no mês, mais ou menos, para você falar aí com 25 pessoas. Agora, se você põe 5 pessoas, por exemplo, na classe agora na próxima quinta-feira, você põe 5 convidados na classe da quinta-feira agora, 5 na outra, 5 para fechar o mês. Você põe, são 4 classes online que a gente tem, né? Você põe 5 em cada uma, já foi 20. Então você fez 4 eventos, botou 20 convidados. Vai sair cadastro? Com certeza. Então o que você precisa entender é, se você usar o sistema a seu favor, você vai trabalhar menos para falar para mais pessoas. Se você for fazer braçal, sozinho, individual, você vai falar com muito mais pessoas. Você vai gastar, na verdade, você vai falar com a mesma quantidade de pessoas, só que você vai gastar muito mais tempo. Então use o sistema a seu favor. Isso vai fazer com que você otimize o seu tempo. Não tenho muito tempo? Cara, use o sistema. Então, se eu uso as reuniões presenciais e online disponíveis que eu tenho na minha cidade, né, e virtual, cara, eu consigo trabalhar menos e falar com mais pessoas. Ou seja, eu melhoro até o meu aproveitamento, porque eu gastei menos tempo. Então, às vezes as pessoas se desgastam, ficam extremamente cansadas de fazer multinível, porque elas ficam fazendo no peito e na raça, sozinho, falando individual, para cima e para baixo. Cara, você precisa de um processo, você precisa de um padrão, você precisa de um sistema. Para quê? Para otimizar o seu tempo. Você fez isso, 17 a 25 pessoas, usou aí de 3 a 5 eventos, né, para não tomar muito tempo. Se a gente parar para pensar, por exemplo, só as classes online que eu faço toda quinta-feira, 1 hora de duração total ali, 4 no mês, você gastou 4 horas do seu mês para falar com 20 pessoas. Se você botar uma média de 5 convidados por evento. Se eu faço duas dessa por semana, e eu colocar, né, as mesmas 20 pessoas, ou, ah, não, vou botar 5 em cada, né, e aí eu estaria falando com 40 pessoas, cara, eu gastei 8 horas do meu mês inteiro para falar com 40 pessoas. Entender isso vai te dar um insight de tipo assim, cara, às vezes eu tô achando que eu preciso dedicar muito tempo, às vezes tá sendo bem cansativo, bem desgastante, porque eu não tô usando a inteligência, eu não tô usando o sistema a meu favor. Eu não tô fazendo o sistema trabalhar para mim. Começa a entender isso e você vai ver que você vai ter muito mais liberdade de tempo, muito mais tranquilidade para você poder fazer o seu negócio, ok? Se você faz isso hoje, sem a promoção, né, que a Doterra lançou de incentivo do bônus, já dá R$ 560, né? Por quê? Três consultores que entrem com 200 pontos, você tem 140 de cada um, mais ou menos, e mais R$ 70 dos clientes que entraram com 100 pontos. Então, somando R$ 560. Cara, é um dinheiro de outro planeta? Não, não é, mas vamos parar para pensar que você gastou 4 a 8 horas no mês para fazer isso? O que que te impede de fazer o dobro? Cara, botar mais gente nesses eventos. Você não precisa fazer mais eventos. Você precisa botar mais gente nesses eventos. Você não precisa fazer 30 eventos. Você precisa botar mais gente nesses eventos, ok? Aí, a gente vai lá, trabalha o segundo mês. Então, vamos entender agora como é que é o planejamento, cadê aqui? Desse primeiro mês, do dia 1º ao dia 30. Então, você fez ali, quando eu falo prospecção, é a apresentação completa, tá? 17 a 25 pessoas. Lógico, prospectar, né? Quando eu falo de prospecção, você tem duas variáveis: contactar e convidar. Contactar é diferente de convidar. Contactar, eu contatei alguém. Não necessariamente essa pessoa esteve aberta para escutar o meu convite, do Terra. Não necessariamente essa pessoa está pronta agora para ouvir o meu convite. Às vezes eu contactei uma pessoa que neste momento, poxa, perdeu um ente querido, bateu o carro, não sei o que, não tá com cabeça. Então eu nem cheguei a convidá-la para uma apresentação porque eu, pô, agora não é o momento, vou esperar.
Eu contactei, mas eu não convidei. Então, quando eu falo de 17 a 25 pessoas, é que estejam dentro de uma apresentação presencial ou online. Para isso, você vai ter que contactar pelo menos umas 40 a 60 pessoas. Só que isso também não toma muito seu tempo, porque, cara, é bate-papo de WhatsApp. Você manda um áudio, você manda escrito. Então, assim, isso também não toma lá muito tempo trocar uma ideia com as pessoas. A gente já faz isso todos os dias. A gente perde aí 2, 3, 4 horas por dia rolando feed de Instagram, né? Então, a meta é essa: 17 a 25 pessoas que assistam o plano, que participem desses 3 a 5 eventos. Fiz isso, cumpri essa meta, eu vou ter três consultores e eu vou ter mais ou menos dois clientes. Ajusto, lógico. Talvez você tenha um pouco mais de consultores, um pouco menos de clientes, talvez um pouco mais de clientes, um pouco menos de consultores. Talvez você não tenha exatamente a pessoa entrando com 200 pontos. Ela pode entrar com 250, ela pode entrar com 150, ela pode entrar com 125, né? Enfim. Mas é só para você ter um norte. Se forem três de 200 consultores e dois clientes de 100 pontos, você tem R$ 560. Parabéns, você alcançou o ranking de manager. Rodrigo, mas eu já sou um silver, eu já sou um gold, eu já sou um presidente, não tem problema. Isso aqui eu digo que é o seguinte, é como se você fosse hoje começar o seu negócio do zero. Você fez R$ 560, imagina que para você que está aqui hoje nesse nosso bate-papo, se você já tem uma equipe, você vai fazer R$ 560 a mais. Então, o quanto isso impactaria o seu negócio? Imagina que você, né, você já tem o seu bônus da Doterra. Se você hoje fizer três novos consultores, dois novos clientes, você tem R$ 560 a mais ao seu bônus. Se tu ganha hoje 2.000 com a Doterra, vai para 2.560. Se tu hoje já ganha 560 com a Doterra, já vai para 1.200, né? Desculpa, 1.120. E aí, você ainda celebra, para quem não alcançou pela primeira vez, vai alcançar o ranking de manager, ok? Quais são as ações essenciais para que isso aconteça? Primeiro, eu preciso fazer uma lista de pelo menos 25 contatos qualificados. O que é o qualificado? Aquilo que você já viu lá atrás comigo, de definir quem é a persona, que homem que vai ter o maior interesse por doTERRA e quem é a persona mulher. Dando um resumo aqui, mulheres, qual é o maior perfil de mulheres que se cadastram na doTERRA como cliente, que se cadastram na doTERRA como consultoras? Se você não sabe isso, anota aí para você poder saber. No caso de mulheres que estão entre 25 a 40 anos, ok? São as que mais se cadastram na doTERRA. Você pode até estender um pouquinho, de 25 a 45, para ampliar um pouco a sua rede. É só você olhar o seguinte: olha as nossas Diamonds, Blue Diamonds e Presidential Diamonds. Se 90% ou mais não estão entre 25 e 45 anos. Esse é o primeiro requisito da maior parte das mulheres que se conectam à doTERRA. Segundo pré-requisito, mães, não necessariamente casadas, mas mães. Em sua maioria, mais de 90% das Diamonds e acima da doTERRA têm entre 25 e 45 anos e são mães. Terceiro, são influentes, não é influenciadora, no seu meio de convivência. O que são influentes, né? É aquela mulher que as amigas familiares pedem opinião sobre algum produto, sobre algum estabelecimento, sobre algum profissional. Então ela é uma pessoa influente, né? Não é influencer, tá? Mas ela tem uma certa influência no mercado dela. Quarto ponto dessa persona feminina que se conecta à doTERRA. Gosta de produtos naturais, gosta de atividade física. Por exemplo, a maior parte dessas mulheres já usa produtos naturais para pele, cabelo, pratica uma atividade física, joga um beach tênis, faz uma musculação, um crossfit, gosta de fazer uma caminhada, gosta de yoga, pilates. Cara, olha que loucura. Só que eu já te dei 4 pontos do perfil ideal, né? Ah, quem não tá nesse perfil não vai entrar na doTERRA? Algumas sim, mas até hoje as que mais se conectam à doTERRA têm esses 4 pontos. E o quinto ponto, tem um perfil empreendedor. E quando eu falo empreendedor, né, um perfil de empreendedora, não quer dizer que ela seja dona de um grande negócio, mas ela sempre está buscando aumentar a renda de casa. Ah, seja fazendo, sei lá, doce para vender, bolo, seja fazendo algum curso, né? Vendendo algum curso na internet, vendendo, sei lá, Natura, Avon, tendo uma loja, enfim. É uma mulher
empreendedora, ela gosta de aumentar a renda dela, independente do salário que ela tenha no tradicional, ou mesmo se é uma dona de casa, que às vezes, né, cuida ali, trabalha cuidando dos filhos, mas está sempre buscando uma outra fonte de renda. Então, olha esses 5 pontos. Se você começa a olhar o teu negócio com esse olhar, você vai ter uma lista muito mais qualificada. Então, imagina agora que você vai botar 25 nomes de mulheres que se encaixem dentro desse perfil. Já os homens, quais são os 5 pontos que você vai ter o homem ideal, vamos dizer assim, que mais se conecta com o Doterra? De 30 a 45 anos. Então, se você olhar os Diamonds, Blue e Presidential Diamonds, a maior parte está entre 30 e 45 anos. Você pode estender um pouquinho mais? Pode, até mais ou menos uns 50 anos, se você quiser, ok, sem problema. Né? Você vai ver que não tem muitos abaixo de 30 anos. Assim como a gente tem as mulheres, diferentemente dos homens, você não vê tanto. Então, eu vou ficar perdendo tempo com molecada? Não, não vou. Por quê? Porque, cara, eles não têm o perfil. Podem um ou outro entrar, sim, mas não é a grande maioria. Segundo, são casados. Se você olhar, a maior parte dos Diamonds e acima já são casados. Não é solteiro. Então eu vou ficar focando no que tá solteiro? Não, porque não é a minha melhor persona para entrar na do Terra. Terceiro, são pais. Então, você vê que muda um pouquinho o perfil da mulher. Da mulher não necessariamente ela é casada. Mas em sua maioria tem filhos. No caso dos homens, basicamente mais de 95% dos diamonds e acima, se não 99% dos diamonds e acima, estão entre 30 e 50 anos, são casados e são pais. Por quê? Porque os óleos essenciais acabaram entrando na vida desse homem pela esposa. Então, se liga nisso. Quarto ponto, são homens que têm credibilidade. É aquele homem que vai pro almoço de família, pro churrasco de família e os amigos, os parentes pedem opinião de novos negócios, de investimento. Então você vai ter essa característica também desse perfil que se conecta do Terra, ok? E o quinto ponto, gostam de se cuidar, de atividade física, de jogar de um esporte, sei lá, um futebol, um beach tênis, enfim. Então, olha que legal, já te dei aí, né, a persona ideal feminina e a persona ideal masculina para você poder botar 25 nomes qualificados na sua lista para a partir de amanhã você já contactar essas pessoas. Você vai organizar ao longo ainda em dezembro. Aí você fala, Rodrigo, por quê? Para você já testar, para já ver o que funciona para o seu plano de 90 dias começar efetivamente em janeiro, ok? Mas você tem agora aqui até mais ou menos dia 20 de dezembro, você pode colocar esse primeiro mês já começar. Por quê? Porque você vai ter uma trava ali normal, Natal e Ano Novo, e a primeira semana de janeiro. O teu negócio começa a voltar a dar uma esquentada ali a partir do dia 10 de janeiro. Então, por que você vai perder um mês todo de dezembro e mais 10 dias de janeiro? Já prepara agora para você já começar janeiro na pegada. Então você vai organizar aí, ó, de 3 a 5 apresentações. Qual é a minha meta? Fazer pelo menos de 6 a 8 prospecções por semana, ou seja, aqueles 25 contatos qualificados, eu preciso pelo menos 6 a 8 por semana eu estar ali prospectando, para poder ao final dos 30 dias ter os 3 consultores cadastrados com pelo menos 200 pontos cada um no kit legado e 2 clientes preferenciais com pelo menos 100 pontos cada um. Eu preciso acompanhar 100% dos meus prospectos por 7 dias. Ou seja, se você consegue, num período de 7 dias, estar em contato com essa pessoa pelo menos de 2 a 3 vezes, tem grande chance dessa pessoa se cadastrar. A pessoa assistiu uma apresentação, por exemplo, na quinta-feira. Sexta-feira ali, ok? Sábado você já fala com ela. Já manda mais alguma coisa, tira algumas dúvidas. Domingo deu não sei o quê. Pá, segunda já convida para educação continuada. Ah, mas ainda não cadastrou. Já põe no evento, porque ela já assistiu. Você precisa entender que a chance de você cadastrar um novo cliente, um novo consultor, mora nos 7 dias, a partir do momento que ele assiste a apresentação, a partir do momento que ele participa de uma classe. Dali você tem 7 dias para esse fechamento acontecer. Como é que eu faço isso? A cada 2 dias eu preciso estar conectado, ter alguma coisa para compartilhar com aquele prospecto, ok? E aí, fazendo isso, a minha atividade, cara, você pode ter certeza absoluta, eu te garanto que tu tem os 3 cadastrados no final do mês, os seus 3 consultores e os seus 2 clientes preferenciais.
fazendo a lista de 25 contatos qualificados, realizando ou participando de 3 a 5 eventos no mês, fazendo de 6 a 8 prospecções por semana, acompanhando 100% dos prospectos que participam desses eventos por 7 dias, os próximos 7 dias a partir daquele evento que ele participou, ok? Segundo mês, do 31º, né, até o 70º, até o dia de número 60. Você vai fazer as mesmas 17 a 25 prospecções. É um plano de 90 dias. Então tem a sua parte. Não adianta você falar, fiz no primeiro mês, segundo mês eu vou só gerenciar aqueles 3 que entraram. Não. O poder da duplicação, ele acontece quando você usa a matemática a seu favor. Você pode fazer a tua rede se transformar uma PG, uma progressão geométrica, o negócio se tornar de outro planeta. Mas para isso, você precisa estar injetando números ali. O que é injetar números? É continuar fazendo a minha parte. É continuar fazendo o manager todo mês. Como é que eu faço? 17 a 25 prospecções de novo no meu segundo mês. Lembra que é um plano de 90 dias. Aqui já aumentou, já não é mais de 3 a 5 eventos. É de 5 a 8. Por quê? Porque eu já tenho aqueles 3 consultores do primeiro mês. E vai normal, vai ter uma demanda um pouco maior. Não necessariamente você está fazendo mais eventos, mas é natural que surjam mais eventos, porque agora você tem mais pessoas interessadas em também desenvolver o negócio. 3 consultores é a sua meta para o segundo mês e 2 clientes, ok? Você tem mais 560. Por quê? Se você cadastrou 3 de novo, 3 novos consultores no segundo mês e 2 novos clientes no segundo mês, você ganha os mesmos R$ 560, ok? Esse é o seu bônus direto. Foi aquilo que você fez, independente de ninguém e quando ninguém te viu. Só que aí você tem o poder da duplicação. Imagina que dois consultores, daqueles 3 que você cadastrou, repliquem o processo, ok? Então, quando você, 2 daqueles 3 do primeiro mês replicam, lembrando o seguinte, você cadastrou 3 no primeiro mês, 3 no segundo, então você tem 6. Desses 6, 2 replicaram. Pode ser, esses 2 podem ser os 2 daqueles 3 do primeiro mês, pode ser um do primeiro mês e um do segundo mês, pode ser 2 do segundo mês, não importa. Você tem como meta no seu segundo mês, 60 dias, né, do 31 ao 60, cara, desses 6 que eu fiz de direto, pelo menos 2 replicar. O que é esses 2 fazerem? Ter 2 que cheguem a manager. Se você faz isso, sabe o que aconteceu? Você ganhou R$ 560 por esses 5 cadastros que você fez no segundo mês, 3 consultores e 2 clientes. Você ganhou mais R$ 560, que é os 5 de cada um desses 2 que replicaram o processo. Só que você tem mais ainda R$ 140, que é a recompra de 2 consultores do primeiro mês. Rodrigo, como assim 2? Se eu cadastrei 3 mais 2 clientes. Eu estou levando aqui em consideração que os seus clientes do primeiro mês, ninguém recompre no segundo mês. E que daqueles 3 que você cadastrou no primeiro mês, 2 recomprem. Então, dos 5 que você cadastrou, eu ainda levei um cenário seguinte, que só 2 vão recomprar 100 pontos. E que os seus clientes não vão recomprar no segundo mês. Ah, por que você está fazendo isso? Porque eu quero te mostrar o cenário mais pessimista para mostrar que ainda assim, se você fizer isso, você vai ter grande resultado com a Doterra. Poder de 3. Não ganhei no segundo mês. Por quê? Porque eu preciso movimentar 500 pontos. Então imagina que eu cadastrei 5 pessoas no primeiro mês. Se eu conseguir uma taxa de efetividade de 100%, ok. Você bate o poder de 3. Então eu poderia acrescentar aqui 250. Vamos botar o que verdadeiramente acontece? É que no segundo mês você não fechou. É normal isso. Só estou jogando a real contigo para que você possa trabalhar as suas expectativas. Para que a gente não tenha um cenário aqui, né, que fala assim, cara, lindo, show de bola, mas que é irreal na prática. Então, eu estou te dando um cenário bem real. Cara, cadastrei 5 pessoas no primeiro mês, 2 recompraram. E dos meus cadastros do primeiro e do segundo mês, que seriam 6 no total, né? Na verdade, você cadastrou 6 consultores no total, 3 no primeiro mês e 3 no segundo, apenas 2 replicam o que você fez, que é bem plausível. Cara, o que que aconteceu aqui? Você chegou a executivo. Na verdade, você vai chegar a 1.700 pontos. Eu arredondei para executivo, porque, cara, uma pessoa que está numa pegada dessa,
não vai perder o executivo por causa de 300 pontos, né? Vai acabar entrando um novo cliente, faz uma venda, alguma coisa assim, e ele bate. Mas se deu errado, só fez isso, você vai fechar com 1.700 pontos, você vai bater o direct. Só que isso não influencia, esses 300 pontos a mais, não vai influenciar no seu bônus, ok? Se entrar 300 pontos a mais para você fechar o executivo, saiba que não vai ser 1.260 que você vai ganhar, vai ser mais. Então eu fiz a consideração de você bater no executivo, mas não levei em consideração que o seu bônus aumentaria. Então, você tem no seu segundo mês, basicamente você dobrou o seu bônus. E isso sem poder de 3. Você já fez R$ 1.260. Opa, meu segundo mês de Doterra, eu já tenho ali, ou seja, segundo mês do ano, vamos dizer assim, fevereiro de 2026, eu já tenho próximo de um salário mínimo. Então você imagina, às vezes a gente acha que é pouco dinheiro, mas gente, isso é muito dinheiro comparado ao que um trabalhador no tradicional faz para ganhar um salário mínimo. Porque uma pessoa que hoje tem um salário mínimo por mês de renda, essa pessoa trabalha provavelmente de segunda a sábado. Pelo menos 8 horas por dia. Porque quanto menos se ganha, mais o cabra é explorado, né? Então, dificilmente a pessoa que ganha um salário mínimo está trabalhando 4 horas por semana. Não, a pessoa está trabalhando ali de segunda a sexta, de segunda a sábado, o dia inteiro, acorda de madrugada, pega duas, três conduções, passa horas para ir, horas para voltar para casa, dorme pouco. Vai fazer compra, vai fazer o supermercado, tem que escolher, né? Tipo assim, pô, ou é carne ou é frango, ou é isso ou é aquilo. Cara, eu tô dizendo que você aqui com 4 a 8 horas por mês, você pode fazer próximo de um salário mínimo. Só que se a gente juntar os 2 meses, né? Porque você ganhou o primeiro mês 560 mais os 1.260 do segundo mês, e sem poder de 3, né? E levando um cenário extremamente pessimista, você já teve um total de 1.820. Se a gente jogar um pouquinho mais para cima, fosse arredondar para R$ 2.000, pô, você já tem um negócio com uma média de ganho de R$ 1.000 por mês. Com apenas 2 meses de negócio. E lembra, isso é a mais, tá? Você não precisou largar seu emprego. Você não precisou diminuir suas horas de trabalho para fazer isso. Tu fez naquele tempo livre, otimizando ainda e potencializado pelo sistema que já funciona e já está redondo. E aí, o que você vai fazer no seu segundo mês? Quais são as ações essenciais para o seu segundo mês de negócio? Primeiro, você precisa treinar a sua primeira linha. Tem gente que começa a cadastrar um monte de gente e depois não sabe por que o negócio não se desenvolve, porque ele acha que multinível é o lugar de cadastrar pessoas. Não é, de desenvolver. Então não adianta você sair enfiando um monte de gente se você não treina essa galera. Como eu te treino aqui todo domingo, velho. Como a gente tem o treinamento toda segunda com a Nívia, com quem é convidado para dar o treinamento de educação continuada. Então, toda semana você tem treinamento. Você precisa também treinar a sua equipe. Ou, se você ainda não se sente capaz de treinar, pluga no sistema. Faz com que essas pessoas participem. Você precisa ampliar a sua lista para 25 novos contatos pré-qualificados. Organizar de 3 a 5 eventos. Isso, você tem que entender que isso não pode baixar. O mínimo é ter 3 a 5 eventos por mês. Ah, você participa de uma classe, você imagina que você, nem você faz, participa de uma classe por mês online. Cara, não tá fazendo nada. E a real é que a maior parte das pessoas não tá fazendo nada, velho. Então isso é o mínimo, cara, 3 a 5 eventos. Se for uma média aí de 1 hora de duração cada um, cara, nós estamos falando de 5, vou botar um pouquinho, de 5 a 10 horas por mês que você dedicou. Cara, 5 a 10 horas por mês, gente, não é nada, velho. É basicamente nada. Então, as pessoas poderiam ganhar muito mais dinheiro com o multinível se elas entendessem sobre isso. Se elas se ligassem nesse ponto. Continua com a meta de 6 a 8 prospecções por semana. Você vê que não muda, velho. Cadastra 3 novos consultores, 2 novos clientes. E ajuda seus consultores a fazer a primeira venda, a fazer o primeiro cadastro. Então você vai estar ali próximo deles nessas ações. E o mês de consolidação, que é o seu plano de 90 dias, você vai continuar com 17 a 25 prospecções. Só que agora você já tem de 10 a 12 eventos. Só que aqui, provavelmente esses 10 a 12, você já não está em todos. Já tem alguém fazendo algum evento, isso conta como evento da sua equipe. Sua meta continua a mesma: 3 consultores e 2 clientes. Leve em consideração o seguinte, que no seu terceiro mês você fez o seu trabalho, que era cadastrar 3 clientes, 3 consultores e 2 clientes. Você ganhou os mesmos 560.
Você alcançou manager de novo pelo seu trabalho pessoal. Ou seja, sua meta foi buscar 500 pontos novos, independente do que você tem na sua organização. Ok? Aí o que que vai acontecer no terceiro mês? Eu botei aqui, ó, que o cliente lá do primeiro mês não recomprou no segundo e não recomprou no terceiro. Ele ainda está lá com aqueles 100 pontos dele. O cliente do segundo mês também não recomprou no terceiro mês, né? Levei como meta aqueles dois que se reativaram do primeiro para o segundo mês se reativaram no terceiro. E os três que você cadastrou no segundo mês, dois se reativam no terceiro mês. Então vamos lá, você cadastrou três no primeiro mês, três no segundo mês, três no terceiro mês. Então você cadastrou 9 pessoas no total. Desses 9, 4 estão recomprando. Ok? Então você tem menos de 50% dos seus consultores recomprando. E eu coloquei como a meta aqui que 2 pessoas replicaram. E aí entenda isso para você entender como isso é poderoso. Eu não botei que aqueles dois do segundo mês fizeram de novo no terceiro. E aí que você vai ter um volume muito maior, se você parar para pensar, né? Não, eu botei que no terceiro mês, 2 pessoas fizeram a mesma coisa. Aí junta com aquele volume do segundo mês, mas esse volume do segundo para o terceiro é um volume de recompra, levando em consideração essas desistências, né? Desistências assim, a pessoa ainda está com o produto e não fez uma recompra. Então, o que eu levei em consideração os 3 meses foi o seu trabalho pessoal, ou seja, independente da sua equipe, é aquilo que você tem que se comprometer a fazer. 3 novos todo mês, 3 novos consultores, 2 novos clientes. Pá, beleza. Isso está dentro do seu controle, que é a sua atividade. Você fazendo a sua atividade, você vai ter esses cadastros de consultor e de cliente. Se eles vão se reativar ou não, não é problema seu. Como assim, Rodrigo? Você não controla isso. Você vai dar todo o suporte. E eu coloquei aqui que você só fechou o poder de 3 do primeiro nível no terceiro mês. Então você no terceiro mês você tem os 560 da tua atividade pessoal e 250 de poder de 3. Só aí você já tem 810 reais nessa brincadeira. Só que você ainda tem um volume daquelas recompras do segundo para o terceiro mês, que uma parte dessa galera vai recomprar, você pode ter certeza, e de 2 pessoas no terceiro mês terem feito o trabalho de cadastrar cada um deles 3 consultores e 2 clientes. Então, o que que vai acontecer no seu terceiro mês? Né? Você tem ali, ó, R$ 140 de recompra, ok? Que é aqueles dois do segundo mês que recompraram no terceiro mês, porque os dois do primeiro que recompraram no segundo você ganhou 140 lá. Só que quando eles recomprarem no terceiro, você já não tem 140. Você já vai para o bônus Unilevel, que eu não levei em consideração aqui, bônus Unilevel, que é pago a partir de 60 dias. Então aqui no terceiro mês, você já teria também um bônus Unilevel e provavelmente, dependendo de como foi seu encaixe no segundo mês, você pode no terceiro mês, o seu poder de 3 já ir para 1.250. Mas eu botei ainda um cenário negativo que só fechou o primeiro nível, que é R$ 250. Aqui você vai ter um volume de mais ou menos 4.500, 4.700 alguma coisa. Ou seja, cara, não vai perder o Premier, né? Tá bem próximo ali, então terceiro mês você alcança o Premier. Seu bônus do mês, R$ 2.000. Total acumulado, 4.310. Cara, num cenário bem negativo. Levando em consideração as desistências ou não ativações, e levando em consideração que no segundo e terceiro mês a duplicação foi a mesma, só 2 pessoas. Eu não fiz, por exemplo, segundo mês 2 pessoas duplicaram, cada uma bateu manager, e no segundo mês, sei lá, 4 pessoas, que pode acontecer, 4 pessoas foram lá e duplicaram. Não, mantive a mesma coisa. Ainda assim, né, num acumulado de 90 dias, você fez, cara, R$ 4.310. Se a gente pega isso aqui, 4.310 e divide por 3, nós estamos falando de 1.436, ou seja, quase R$ 1.500 a mais por mês de atividade nos primeiros 90 dias. Então agora você tem um plano de orientação, um plano de ação, não só para você, mas para você começar a duplicar isso para sua equipe. Isso aqui eu transformei num site e fica fácil. A pessoa entrou lá o link, viu isso aí, leu, você pode usar isso aí até como treinamento para sua equipe. Quais são as ações essenciais do seu terceiro mês? Agora já é
a identificação e desenvolvimento de líderes na equipe. Por quê? Para poder escalonar isso e pensar num Silver, num Gold, num Platinum, Diamond, Blue, Presidential, eu preciso agora, já a partir de 90 dias, dessa galera que já veio nessa jornada dos primeiros 90 dias do ano, já começar a desenvolver eles como líderes de equipe. Já começar a dar função, né? A buscar o compromisso desses líderes para também desenvolverem o negócio. Preciso criar um sistema de duplicação eficiente, que na verdade já está pronto, né? Você nem precisa criar, é só plugar. É que a galera não usa o sistema. Se você parar para pensar, a rotina de eventos semanais é o sistema que você precisa para alavancar. A única coisa que vai fazer com que você explore isso ao máximo é colocar todo mundo da sua equipe dentro do sistema. E se as pessoas entendem isso e você faz elas entenderem isso, você promove isso da forma correta, cara, isso vai te deixar cada vez mais tranquilo para você achar novas pessoas. Por que que a gente cansa de achar novas pessoas? Porque a gente faz tudo. Porque leva tudo nas costas, porque não entende o poder do sistema, o poder de trabalhar todo mundo junto, de cada um se dedicar um pouquinho, de cada um contribuir um pouquinho. Você vai continuar fazendo as suas 6 a 8 prospecções por semana. Você vê que isso não muda, se mantém. Vai cadastrar os seus 3 novos, seus 2 novos clientes. Vai fazer reunião de celebração e reconhecimento ao final de 90 dias. E vai reconhecer o trabalho. Então começa a pensar nisso, cara, a cada 90 dias. E início do ano é sempre bom para isso, porque você mantém no mesmo trimestre do ano. Então você vai lá, janeiro, fevereiro e março. Então, início de primeira semana de abril, eu vou celebrar os primeiros 90 dias. Reconhecer todo mundo, presentear, fazer aquilo. Abril, maio, junho. Primeira semana de julho, faço isso. Julho, agosto, setembro. Primeira semana de outubro eu faço isso. Outubro, novembro e dezembro. Na primeira semana ali de janeiro eu faço isso. E aí, o que que você faz? Planeja os próximos 90 dias. Que é basicamente a mesma coisa. E replica. E na hora que tá todo mundo fazendo a mesma coisa, você cria o resultado exponencial. Parabéns ao completar esse plano com duplicação. Você terá construído uma base sólida gerando R$ 4.300 em 90 dias, com retenção de 65% e sua equipe duplicando o processo. Você criou um sistema realista e sustentável de crescimento. E começa a entender que cada novo que você compartilhar, que você ensinar e que você falar, cara, é só seguir isso, você está dando a chance para essa pessoa entender o seguinte, que cada novo, em 90 dias, pode fazer mais de R$ 4.000 com a Doterra em tempo parcialíssimo, sem muito estresse, sem muita confusão, sem ter que se desgastar horrores. Só que daqui a pouco você tem 3 pessoas fazendo isso. E aí você já não está ganhando 4.300 a cada 90 dias. Tu começa a ganhar 4.300 por mês. E daqui a pouco não são 3 fazendo isso, são 6, são 9, são 12, são 15. E aí você começa a perceber que o sistema de duplicação, cara, por que que eu não comecei a fazer isso antes? Por que que eu não entendi isso antes? E aí você vê a tua renda indo para 10, para 15, para 20, para mais de R$ 100.000 por mês. Basicamente, é tudo isso que eu tenho para compartilhar nessa simplicidade. Deixa eu só copiar aqui. Eu vou mandar no nosso na comunidade do Aroma Hands, mas eu vou deixar aqui também no chat, ó, para quem quiser já usar. E você pode usar isso como treinamento, você pode ir clicando ali, à medida que você vai cumprindo, né? Aqueles requisitos, você cumpre. Esse site eu criei no, cara, próprio Canva. Do que eu falei na aula anterior, né, no mais cedo, isso é uma das coisas que eu vou mostrar nos 5 encontros, é como você pode usar o Canva com inteligência artificial dentro dos números realistas, porque você dá o comando, você cria o prompt, e cara, você pode criar tudo que você possa imaginar, né? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês gostariam de me perguntar? Tudo ok? Bom demais! Então vamos embora. Mais um mês aí que a gente tem a oportunidade de dar o nosso melhor, né? De entender, de organizar para fazer, cara. A gente tem que entender o seguinte: janeiro, fevereiro e março, né? Principalmente janeiro e fevereiro, são meses que naturalmente têm baixa. Você já precisa ter claro isso. Eu não vou esconder, cara, já são meses que vão ter baixa. Mas você fala assim, Rodrigo, mas já tô passando uma baixa. Pode piorar.
Essa que é a verdade. Como é que eu faço para isso não piorar? Ação, velho. Ação cura o medo. Aí o cara já não tá bem. O que que ele faz em janeiro? Tira férias. Aí, ó. Eu, nos meus primeiros 2 anos de Doterra, não tirei férias quando todo mundo tirava. Muitos dos meus downlines dava ali dia 24 de dezembro, o cara sumia, só ia aparecer em março. Ah, não, eu vou descansar. Por quê? Porque eu entendi isso. Eu falei assim, cara, eu vou abrir mão das minhas férias, porque eu sei que muitas pessoas da equipe vão tirar férias, só que eu vou fazer isso, porque na hora que esse povo se ligar, depois o cara não entende. Por que que eu cheguei lá, presidente, o cara ainda tá lá atrás, lá como manager direto. Porque a pessoa nunca tá disposta a abrir mão de nada. Nunca tá disposta a ceder nada, né? Então, imagina isso. Cara, janeiro e fevereiro são meses que naturalmente dá uma caída. O que que eu preciso fazer? Aumentar a atividade. Quando eu aumento a atividade, o que que eu faço? Eu seguro isso. Agora, como é que eu melhoro isso ainda? Dezembro. Por quê? Porque você não vai sofrer em janeiro pelo que você faz em janeiro. Tu vai sofrer em janeiro pelo que tu fez em dezembro. Aí, onde é que tem muita gente que desiste? A pessoa não faz nada em dezembro porque ela acha que já acabou o ano, que vai desacelerar. Aí chega em janeiro, também não tá no ritmo. Dá dia 15, sobe o bônus, ela entra em desespero. Cara, só vou receber isso, pelo amor de Deus. Mas ela não entende que é a somatória de 2 meses. Só que vai ficar pior, porque ela vai repetir esse processo em fevereiro. Em fevereiro o mês é mais curto, tem carnaval, tem não sei o quê. A pessoa olha o bônus dia 15 que vai receber dia 25, colapsou a mente do povinho. Como é que eu diminuo isso? Cara, tem que botar energia até onde dá. Quando é que... A energia até onde dá? Até dia 20 de dezembro. Depois, você vai continuar trabalhando? Vai. Entre o dia 25 e o dia 30, vai trabalhar? Vou. Mas sabendo que eu vou estar trabalhando em terra de The Walking Dead. Né? Sabe, terra de The Walking Dead? Pra quem gosta de videogame, Silent Hill. Que tu olha, vê aquela fumaça andando na rua, o feno passando assim, ó. É que você é caçando o cliente, quando você fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Cara, isso é normal, velho. Em qualquer negócio. Eu fui hoje comprar tinta aqui para impressora, tava precisando imprimir uns contratos aqui que eu preciso assinar. Cara, cheguei na Best Buy, que é onde eu compro tinta, lotado de televisão, de videogame, de tudo que você imaginar. Eu falei assim, cara, olha que loucura, velho. Teve Black Friday semana passada e, por exemplo, do ano passado, quando a gente foi no Best Buy, né, na semana seguinte da Black Friday, tinha nada, velho. Tava deserto, assim, parecia que tinham assaltado a loja. Lotada a loja. Falei, cara, esses caras vão ter que fazer alguma ação. A Black Friday não foi essas coisas todas pra... Aí cheguei no Walmart, mesma coisa. E qual foi o setor que eu percebi que tá lotado? Televisão. Cara, gente, televisão de 85 polegadas, 75 polegadas, US$ 300. Velho. Que aqui é muito barato, né? Você parar pra pensar, cara, não vendeu, velho. Eu falei, provavelmente os caras devem ter vendido absurdamente na Black Friday do ano passado. Não é um bem que você compre sempre. Aí se a gente olha só o setor de televisão, o cara vai ficar lá pensando que, não vendi. Não, cara, quais ações que eles vão ter que fazer para botar isso na promoção, tá lá, compra a TV, ganha um liquidificador, alguma coisa desse tipo. Nosso negócio é a mesma coisa, e qualquer negócio é assim. Teve uma fase boa? Show. Teve uma fase que não foi tão boa? Como é que eu melhoro isso? Ah, como é que os caras vão vender mais? Fazendo atividade. Promoção, televisão, marketing. Aí é o caminho deles. Qual é o nosso caminho? Cara, a gente precisa fazer mais. Precisa produzir mais. E, como eu falei, do plano de 90 dias, você tem, né? Ó, a Black Friday daí virou daqui. Black Fraud. Pode ser, Ronaldo. Eu economizei pra caramba na Black Friday. Porque eu não gastei nada. Né? Então, o pessoal fala assim: nossa, economizei pra caramba. Comprou um monte de coisa. Não, tu não economizou, tu gastou. Né? Então, assim, compra quando precisa, né? Como eu não tava muito ligado com o negócio de Black Friday, essa coisa toda. Não vi se foi Friday ou foi fraude, né? Mas pode ser que tenha virado sim, né? É, e agora a gente precisa entender isso, cara. A gente vai ter um hiatozinho do dia 22 de dezembro, que a galera já, a mente já se desconecta de negócio. Tipo assim, é mais ou menos aquilo. Quem eu devo me cobra ano que vem, que esse ano não pago mais nada. Negócio. Então.
Só que depois que passa o Réveillon, você tem a ressaca da primeira semana. Que ressaca é essa? É de bebida? Não. É dos votos que o cara fez dia 31 e dia primeiro, dia 2 caiu a ficha que nada mudou, velho. Aí o cara tem que, agora, novo ano. Não, não é o novo ano. É o novo eu. Entenda isso, é um novo eu. Se eu trago um novo eu para 2026, cara, eu tenho tudo para poder crescer e prosperar. Só que começa agora. A gente sempre tem que entender. 90 dias lá na frente, começa agora. O resultado que você vai ter lá. Por que que eu mudei de rank, bati Blue Diamond de março? Você fala assim, pô, sendo que a princípio, né, uma parte de dezembro, janeiro e fevereiro não é tão bom. Foi porque eu vim, ó, numa pegada monstra, velho. A galera tava, vou tirar férias. Beleza, meu irmão. Tava viajando, fazendo evento, pum, 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 pum. Então, não era sobre o que você tem na sua equipe. É sobre o que você quer fazer. Sobre o que você vai fazer. Qual vai ser a sua ação, sua atitude para fazer o negócio acontecer. Então é isso, galera. Beijão. Uma ótima semana. Amanhã tem educação continuada. A Nívia já mandou semana passada lá no grupo. Sei que tá ficando bem legal na segunda-feira e vamos embora. Tamo junto. Essa semana tem muita atividade. Terça a gente vai ter a nossa blitz de contato. Quinta a nossa classe. E trabalhar para botar mais gente lá. Começa a usar isso como meta, esse site como meta, para você trabalhar os próximos 90 dias que já começou agora. Tá bom? Fui!